Jesus, eis-me aqui. Estenda suas mãos para cá. Jesus, teu filho está aqui para ser usado por ti mais uma vez, Pai, para trazer, Senhor Deus, aos nossos corações aquilo que queima, Senhor Deus, no coração dele, aquilo que tem ardido, Pai, no coração dele, aquilo que tu tens ensinado a ele, Pai, em seus momentos de busca, Senhor Deus, em seus momentos de intimidade contigo, Senhor Deus, e fala com as nossas vidas, Senhor, em teu nome, Jesus, amém. A graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Mais um domingo, né? Eu sempre falo isso, né? Mais um domingo. Mais um domingo. Não estou mentindo não, mas já vai virando chavão, né? Que a gente vai falando. Mas mais um domingo para a glória de Deus Pai. Eu não sei quantos domingos você já viveu até hoje, né? Quantos domingos já viveu até hoje? Né? Tem que parar e fazer, haja matemática em cima disso, né? Bênção. Glória a Deus. Domingo é o primeiro dia da semana, considerado por nós. E nós temos sempre o privilégio de servir ao Senhor no primeiro domingo da semana, consagrando esse primeiro dia ao Senhor. Usamos o domingo para agradecer pela semana que passou e também pedir algumas coisas para a semana que vem, né? Então nós temos gratidão pelo que Deus fez e somos pidões por aquilo que nós queremos também. Deus sabe disso, entende, gosta, e então nós estamos aqui também para celebrar o que Ele tem feito por cada um de nós. Eu fiquei pensando que ministrar essa noite ao coração de vocês, e o nosso coração passeia em cima dos textos bíblicos, e eu queria conversar com vocês hoje a respeito da história de Davi. Hoje de manhã foi pincelado algumas coisas sobre ele, e eu queria também ratificar, somar a respeito de Davi. Então abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 41. 1 Samuel 17, 41, para a nossa meditação. 1 Samuel 17, 41. Quero aqui ratificar, né, a nossa escola bíblica está uma bênção, né? Os irmãos estão vindo, mais de 100 pessoas estão vindo estudar aqui às 8 horas da manhã, das 8 às 9. Se você chegar às 7h30, você ganha pão com manteiga. Olha que bênção. Quem gosta de pão com manteiga aí? Né? Não estou falando se você quer comer ou não quer. Às vezes você gosta e não quer comer. Eu gosto, mas não querer comer. Esse final de semana eu judiei da massa branca, gente. Foi. Mas bênção. Pão é bênção, né, gente? 1 Samuel, capítulo 17, verso 41. Até os cultos à noite assim deu uma... Você vê que tem muitos buracos aqui, né? E potencializou um pouco o culto da manhã. Às vezes os irmãos já vêm para a escola bíblica, fica no culto da manhã. Então tem acontecido um pouco isso, né? E tem sido bênção. 1 Samuel, capítulo 17, verso 41 em diante. Diz assim o texto na minha tradução. Os filisteus também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este apressou
e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus. Eles despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Amém. Uma leitura extensa, longa, mas necessária, para a gente extrair algumas lições importantes para o nosso coração aqui. Quem não conhece a história de Davi? Quem nunca ouviu a história de Davi? Até o ateu conhece a história de Davi. Davi foi um dos maiores, se não o maior rei de Israel. Ah, pastor, não foi Salomão? Você pode até dizer que Salomão teve mais grandeza e mais riqueza. Mas o que Salomão conquistou foi debaixo do trabalho árduo de Davi. Davi repassa um patrimônio a Salomão. E Salomão potencializa essa riqueza com sabedoria e graça. Os dias de Salomão foram os dias de prosperidade. Mas os dias de Davi foram dias de batalha, de guerras e de conquista. Davi, ele é venerado pela nação israelita. E foi tão aclamado e tão amado por Israel, que Deus sela a perpetuidade do reinado de Davi por toda a eternidade. Por isso o nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de filho de Davi, porque ele vem da linhagem de Davi. Então, Davi marcou a sua história. Ele selou com um selo de ouro o seu período, a sua geração. Davi prevaleceu. Mas como foi a história de Davi? Só para você ter uma ideia, como Davi nasceu no coração de Deus antes de Davi vir à existência. No ano 1050 a.C., Deus levanta pela unção de óleo por Samuel, o grande rei Saul. Diz a Bíblia que Saul era um homem alto, bonito. Saul se destacava. Do pescoço acima das pessoas, não tinha ninguém tão belo como Saul. Saul é ungido rei. Depois que ele é ungido rei, agora administrando o seu reino, ele vai pisar na bola com Deus. Ele vai executar um ato de sacerdócio dentro do templo. Quando isso acontece, ele é rejeitado pelo próprio Senhor, porque ele era para ter o seu reino selado numa região chamada Mispa. E nesse lugar, ele apressadamente vai exercer ou executar um processo religioso que era papel do sacerdote. E ele, como rei, vai querer fazer aquilo que é algo do sacerdote. E isso acendeu a ira do coração de Samuel, a tal ponto que o próprio Deus vai usar Samuel dizendo que Deus havia rejeitado o reino de Saul. 2 anos de reinado, Deus o rejeitou. Então ele vai reinar mais 38 anos, agora com o reino rejeitado. Mas uma coisa interessante é que
Deus havia falado para Saul, usando a boca de Samuel: Deus levantou um homem que é melhor do que você para reinar em teu lugar. E esse homem era Davi. Mas Davi vai nascer somente 8 anos depois. Davi vai nascer no ano que foi o 10º ano de reinado de Saul. Então Deus já tinha Davi no coração 8 anos antes dele nascer. Pastor, é possível? Sim, claro. Existe um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, você conhece ele. Foi o homem usado para libertar o povo do cativeiro babilônico que durou 70 anos nas terras da Babilônia. E Deus usou a boca de Isaías para falar sobre Ciro 120 anos, quase 150 anos antes desse homem nascer. Então Deus já tem guardado em seu coração pessoas que são trunfos dele para vir à história. Então isso é aplicável à minha vida e à tua vida. Mais um texto importante também que é importante você guardar, Jeremias 1:4. Ele vai dizer assim: a mim, pois, me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei profeta das nações. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, antes de você conceber na madre da sua mãe, eu já sabia quem era você. A sua existência não é um acidente sexual. A sua existência não é somente um planejamento familiar. A sua existência não foi somente uma coabitação do seu pai com a sua mãe. A sua existência é muito mais do que isso. A sua existência é desejo do meu coração. Deus desejou Jeremias, assim como Deus desejou Ciro, assim como Deus desejou Davi, Deus também me desejou. Deus também te desejou. Você pensa que você é filho do teu pai e da tua mãe e somente no ato de coabitação você vai existir. Claro que o processo social foi feito dessa forma, mas mais profundo do que isso. Antes de você existir na sua família, você já existia na mente de Deus. Você já existia no coração de Deus. Você já era amado e desejado por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Davi foi assim. 8 anos depois, Davi nasce. Era o 10º ano do reinado agora do grande rei Saul. E os filisteus sempre guerreando contra ele. Nunca os filisteus venceram batalha contra Saul. Deus sempre foi dando vitória. Mas ele vivia um reino rejeitado. Só que agora Davi cresce, nasce, cresce, se desenvolve. E quando ele completa 12 anos de idade, 13 anos, o seu pai já começa a lhe dar tarefas. Vai cuidar das minhas ovelhas. Davi era o caçula da família. Talvez de 6, 7 irmãos, ele era o caçula. E como o caçula, ruivo, de boa aparência, alguns historiadores arriscam dizer que Davi era filho de um adultério de Jessé. Davi não era filho realmente de Jessé com os seus irmãos, né? Com a esposa verdadeira. Ele era um vindo de um ato de prostituição, de adultério. Por isso que ele cuidava das ovelhas. Cuidar de ovelhas era algo muito trabalhoso e custoso. E foi dado a Davi como que um tipo de sofrimento, de punição, pelo fato dele ter menor valor dentro da sua casa. Porém, ele sempre obediente ao seu pai, fazia isso com muita alegria, fazia isso com muito amor, fazia isso com muito capricho. E nesse lugar, cuidando das ovelhas, sendo submisso, o coração dele se quebranta. Ele se apaixona pelo Senhor, educado pelo seu pai, quem era o Deus verdadeiro. E ele agora começa a cultivar relacionamentos com Deus, debaixo das árvores de onde ele ia, cuidando das ovelhas a qual seu pai havia dado. Ovelhas malhadas. Ele não cuidava das ovelhas importantes, ele cuidava das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas, que eram ovelhas salpicadas, preta e branca, eram ovelhas que tinham menos valor. As ovelhas de maior valor eram as ovelhas brancas ou as ovelhas negras. As ovelhas salpicadas, branca e preta, não tinham muito valor. Então foi dado a Davi ovelhas de menos valor para que ele pudesse cuidar. Era o menor da sua família, cuidava das ovelhas de menor valor, mas um garoto apaixonado pelo Senhor, que amava o Senhor, obediente ao seu pai. Tanto é que num texto bíblico Deus vai dizer a um dos seus filhos, né, eu tirei Davi de trás das malhadas, porque as ovelhas malhadas não tinham valor, e ele cuidava dessas ovelhas com muito capricho e com muita força. Só para você ver o amor que ele tinha pelas ovelhas, o cuidado que ele tinha com o rebanho, que foi confiado sobre sua responsabilidade. Um dia, um leão invadiu o território onde estavam as ovelhas malhadas de Davi.
e o leão abocanha uma de suas ovelhas. A Bíblia diz, o próprio Davi documentou isso para Saul, antes de guerrear com Golias, que ele vai por trás do leão, pega na juba dele, passa a espada, e o leão começa a sangrar, se batendo, e ele salva uma das ovelhas. Da outra vez, um urso invadiu o lugar onde estavam as ovelhas de Davi, e pega uma das ovelhas. E Davi agora, da mesma forma, ele vai agora lutar contra um urso, e ele vai matar o urso, e vai salvar a ovelha do seu pai. Gente, é quase impossível um ser humano vencer um leão, ou um ser humano vencer um urso. É quase impossível. Mas Davi, desejoso, caprichoso, de cuidar da responsabilidade que o seu pai havia dado a ele, ele mata um leão, mata um urso. Isso enche o coração dele de coragem. Ele percebe o quanto Deus é com ele. Enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele sempre fica treinando com as suas fundas, com a sua espada, com o seu escudo, talvez com o seu estilingue. E treinando com a sua funda, ele vai ali jogando, derrubando manga, derrubando ali, acertando madeira, acertando troncos, acertando galho de árvore, talvez matando passarinho para se alimentar, alguma coisa assim, espantando os animais, expulsando coiotes e lobos que vinham tentando roubar as ovelhas. Assim era a rotina de Davi. Houve uma certa vez que o seu pai manda chamá-lo. Davi, deixa as ovelhas com alguém e vem até aqui. E Davi vai até a casa do seu pai. Sim, pai. Olha, os filisteus estão prontos para guerrear com Israel. E eu tenho aqui uma lancheira que é para você levar para os seus irmãos. Leva essa lancheira para os seus irmãos. Dá esse queijo para o chefe dos soldados dele, né? Ou seja, ludibriando o soldado, cuida bem dele, para ele cuidar bem dos seus irmãos, do nosso filho. E veja como é que eles estão. Me traga notícias, se eles estão vivos, se eles estão mortos, se eles estão tudo bem. Davi faz, sim senhor papai. Ele pega a lancheira e vai até no lugar aonde o exército do Senhor está reunido ali para lutar contra o exército dos filisteus. Quando ele chega lá, os exércitos divididos dos dois lados, e um gigante de quase 2,90 metros de altura, Golias, está pedindo para Israel um dos soldados para vencer. Existia muito essas batalhas entre um homem de cada lado para poupar a vida do exército e não haver muito morticínio. Então às vezes os reis se combinavam entre eles, falavam, em vez de nossos exércitos lutarem, vamos separar um homem de cada lado, e o homem que morrer ou que perder a batalha, o exército então fica submisso, a nação paga impostos para outra, e assim vai. E agora Golias vai tomar a frente. Esse homem muito bem treinado, a qual o próprio Saul disse para Davi, era um homem que já acostumado com batalhas, desde a sua mocidade. Golias já era acostumado a vencer, era acostumado a guerrear, era acostumado a ver sangue, era acostumado a matar pessoas, era acostumado a lutar contra outros povos. Golias, a Bíblia diz aqui na leitura que eu fiz, que ele era um herói dos filisteus. Golias era inspiração para os filisteus. A terra dos filisteus era dividida em pelo menos 5 filistias. Eu até deixei aqui para passar para você. O território dos filisteus era dividido em 5 filistias, ou seja, 5 estados. Está aqui o nome dele: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. E essas 5 filistias se juntavam para governar todos os filisteus. Há quem diga que Golias e mais seus 4 irmãos, os 5 irmãos, cada um deles reinava sobre cada filistia. E o nome dos irmãos de Golias, eu tenho aqui também, vou passar isso para você. Olha o nome dos irmãos de Golias. Eu fiz muito bem aqui a lição de casa para passar para você. Golias era um filho. Isbi-Benob, Sipal ou Sifá ou Saf, quer dizer, Lami e o homem de 24 dedos. Vou repetir para você. Golias, Isbi-Benob, Saf, Lami e o homem de 24 dedos. Você vê? Davi mata os 5 gigantes, mas antes disso, ele mata Golias primeiro. E ele vê esse homem afrontando o exército do Deus vivo. Dê-me um homem para lutar contra mim. Dê-me um homem para lutar contra mim. E a Bíblia diz que ele xingava, amaldiçoava o exército do povo de Deus. Quem é o homem? E os homens tremiam diante de Golias. Ninguém tinha coragem para encarar Golias de frente. Os soldados ficam parados. O rei Saul também treme diante de Golias. Todos conhecem a fama de Golias. E a Bíblia diz que esse Golias, ele amaldiçoava, afrontava e humilhava as pessoas que estavam na frente dele. Porque não tinha ninguém
para peitá-lo. Não tinha nenhum valente para derrubá-lo. Davi, quando vai levar lanche para os seus irmãos, talvez ele sobe no pico da montanha, curioso, com seus 17 anos de idade, e vai olhar por cima, o que está acontecendo lá embaixo? E no momento que Davi vai observar, ele enxerga o gigante, no momento que ele vai até o vale, e grita mais uma vez: cadê o homem que vai lutar contra mim? Já fazia 40 dias que ele gritava e ninguém se levantava contra ele. Os homens tremiam diante dele. Davi vai perguntar para os soldados: mas o que está acontecendo? Quem é esse cara aí? Por que está fazendo isso? Aí Golias, o cara luta demais, o cara é bom de espada, bom de escudo, bom de lança. O cara acostumado em batalha, ninguém tem coragem de... E o que o rei vai dar para quem vencer esse cara? O rei vai diz que vai dar muita riqueza, vai dar a filha dele em casamento, vai isentar a família de impostos, né? E ele vai morar no palácio. Davi já interessou. Quando isso acontece, o irmão mais velho de Davi vê ele especulando as coisas e começa a brigar com Davi. Você é um maldoso, você veio aqui só para ficar vendo a guerra, como é que funciona? E aí diz a Bíblia que Davi escapa do seu irmão e vai perguntar para os outros repetem a mesma coisa, e agora Davi vai atrás de Saul e diz para Saul: Saul, eu quero matar esse cara, eu quero vencê-lo, eu quero derrubá-lo. E Saul então vê a coragem no menino, os seus olhos brilham de vontade de derrubar Golias. Com 17 anos de idade, 1,55 m, 1,60 m de altura, ele quer agora vencer um gigante de quase 3 metros de altura. Saul sabe que os seus homens não têm coragem. Talvez sabendo que o menino ia morrer, fala: então usa minha armadura. E ele veste a armadura de Saul, pega a espada, o escudo, aquilo é desajeitado, desengonçado, porque o tamanho dele é diferente do tamanho de Saul, e não dá, e fala: não, eu vou com o meu shortinho da Adidas, com o estilinguinho no bolso mesmo, eu vou desse jeito, né, com a camisinha do vereador não sei quem, e deixa comigo, que é assim que eu gosto de matar os passarinhos, que eu gosto, né? E Saul fica preocupado com isso. Mas meu Deus, mas você vai vencer? Você é garoto ainda, você é moço, e ele já desde a sua mocidade está acostumado com batalhas. E Davi responde, fala: meu senhor, eu cuido das ovelhas do meu pai. Teve uma vez que eu matei um urso. Imagina um adolescente de 17 anos de idade contando para você, né? A Beatriz, minha filha, tem 18. Ela está tirando carta. Eu estou tirando carta. Ela fala para todo mundo: eu estou tirando carta, eu vou pegar o carro do meu pai. E eu fico pensando: vai. Vai não. Talvez eu tenha que comprar uma Brasília para ela, um Fusquinha, e fala: vai ralando pros cantos isso daí. E pelo amor de Deus, não bate em carro caro não. E eu acho que Davi da mesma maneira. Teve uma vez, o rei Saul, que eu matei um urso e eu matei um leão. Eles pegaram as ovelhas e contou a história com o olho brilhando, e eu prevaleci contra o urso e prevaleci contra o leão. E Saul, tá bom, vai para a batalha. Pegaram o menino, levaram diante do exército de Israel. E ele agora observa Golias de longe para batalhar contra ele. E aí entramos no versículo 41 que eu li aqui. O filisteu saiu das fileiras e foi lá afrontar de novo. E Davi então é levado por um grupo até perto de Golias. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. Quando o filisteu sai para guerrear, ele vê um soldado vindo e falou: opa, acharam um para guerrear comigo? Mas ele vê que o menino era bom moço, 1,55 m, 60 m, rocinho de menino, né? Carinha de criança, ruivinho. Agora eu acrescento: cheio de sardinha na cara, né? De espinha. E diz a Bíblia, quando Saul olha para Davi, o coração dele despreza. Ele menospreza Davi. E vai dizer para ele, no versículo 43, disse o filisteu a Davi: eu sou um cachorro para vires comigo com um pedaço de pau? Eu sou cachorro agora? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Eu te amaldiçoo pelo Deus de Ecrom, eu te amaldiçoo pelo Deus de Gaza, eu te amaldiçoo pelo Deus Dagon, eu te amaldiçoo. E começou a liberar palavras de maldição. Uma das estratégias do inimigo para colocar medo em você é tentar tagarelar nos seus ouvidos. Você tem que tomar cuidado quando alguém começa a colocar notícias no seu ouvido que gera medo. De vez em quando sempre aparece um ou outro, ou mais, ou 10, ou 12, ou 15, ou 2, ou 3, ou 4, que vem trazer palavra negativa. Cuidado, e vai, e aquilo, só para fazer você tremer no psicológico. Davi
sustentava firme em seu coração a vontade de vencer. Versículo 44, o filisteu vai dizer mais. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feiras do campo. Sabe o que ele está dizendo? Versão jeffersoniana: vem pro pau! Eu vou pegar seu corpo, vou trucidar você, as aves do céu vai comer teu corpo, e as bestas feras da terra, leão, urso, né, coiote, lobo, vai comer sua carne aqui mesmo, ninguém vai levar teu corpo embora. Versículo 45, Davi vai responder para ele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. O menino é ousado, o menino é animado. Você vem aí com escudo, com espada, com lança. E ele não fala: eu vou com você com estilingue. Não, ele não fala isso. Ele não confia no estilingue e na funda. Ele confia em Deus. É como se ele estivesse olhando: Golias, você está vindo aí com espada, escudo e lança, você vem com diploma, você vem com o seu histórico, você vem aí com a sua fama, você vem aí com o teu peso, você vem aí com o seu dinheiro, você vem aí com o seu estilo, você vem aí com a sua armadura, você vem aí com torcida uniformizada. Eu não, eu vou no nome dele, e no nome dele eu vou fazer você cair, aleluia. Davi está forte, firme. As palavras de Golias não penetram no coração de Davi. Uma coisa que você precisa aprender a fazer é não deixar palavras negativas colocar medo em você. Tem que tomar cuidado para administrar o coração. Todo mundo tem medo. O problema não é o medo, o problema é o pavor, que é um medo exagerado. Gente, o cara dá medo. A gente brigava na escola, a gente lembra, né? Você viu o cara 2 dedos mais que você. O cara é maior que eu. Mas não. Se o cara fosse mais assim, né? A gente ia brigar com os gordinhos, tinha que bater e sair correndo, porque ele demorava mais para bater. Os magrelinhos, você... Mas a gente era magrelo também, caía só no vento dos outros. E aí... Davi não. Davi administra o coração e não deixa as palavras do filisteu entrar em seu coração. O que você tem assistido hoje nos noticiários dos jornais? No Jornal Nacional da Vida, no CNN da Vida, no Globo Lixo da Vida. Desculpa isso, para quem ama esse lugar. O que você tem ouvido na Jovem Pan da Vida, nos cenários da vida? Se você der atenção a isso, você vai criar uma desesperança no seu coração. Vai criar um desespero na sua alma. Daqui a pouco você vai ter depressão, opressão, estresse, crise de ansiedade. Você vai ser uma pessoa bagunçada psiquicamente. E isso vai atingir o seu corpo e você vai ter doenças psicossomáticas, que nascem da mente e estouram no corpo. E aí você vai viver, vai ter gastrite, úlceras, tudo por causa de psicossomático. Você sabia de cada 10 câncer, 7 é psicossomático? De cada 10 câncer, 7 nasce na mente e estoura no corpo. Se você administrar a tua mente, você derruba 70% de possibilidade de você ter câncer. Se você ter por outras coisas, é por causa de acidez do corpo. E aí vai. Davi agora administra o seu coração. Sustenta firme a ideia de matá-lo. E ele libera uma profecia no 46. Davi é um cara profético. Olha o que ele vai falar com o filisteu. Hoje mesmo, não é amanhã não. Hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, ou seja, não com diploma, não com dinheiro, não com habilidade humana, mas o Senhor dos exércitos, o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Davi, ele tem as suas habilidades, mas ele não destaca ela para vencer o inimigo. Vou ganhar de você, sabe por quê? Porque meu carro é melhor que o seu. Sabe por que eu vou acabar com você? Porque a minha conta bancária é maior do que a sua. Sabe por que eu vou acabar com você? Porque as minhas roupas é mais de grife do que a sua. Sabe por que eu vou ganhar de você? Porque o lugar que eu moro é melhor do que o lugar que você mora. Não é assim.
Isso é o que o inimigo fala para nós, porque ele pensa que é o contexto social que leva a ele à vitória. Nós que confiamos no Senhor, não. Podemos até ter tudo isso e todas essas ferramentas e mais um pouco, mas a nossa total confiança está naquilo que Deus pode nos proporcionar na autoridade do nome de Jesus. Versículo 48. Eu começo a ideia do texto. Então o tema da minha mensagem, depois desse pano de fundo, é: como prevalecer? E resultados de quem prevalece. Então, duas coisas que eu vou trazer resposta aqui rapidamente, a gente encerra a ministração. Como prevalecer? Porque o versículo 50 vai dizer assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Ou seja, assim como? Como que ele prevaleceu? Assim prevaleceu Davi. Assim como? Assim que ele fez no versículo 49 e 48. O 48 e 49 é o comportamento de Davi, que gera os 50, que fez ele prevalecer. E depois que ele prevalece, dos 50 em diante, vai ser o resultado de quem prevalece. Vamos trabalhar esse texto então, hoje à noite. Como prevalecer? Pastor, eu quero prevalecer. Primeiro, prevalecer, o que significa a palavra prevalecer? Eu vou trazer aqui para você. Prevalecer significa exceder em importância, levar vantagem, preponderar, predominar. Ou seja, a ideia do prevalecer no sentido bíblico é levar vantagem, sair na frente dos outros, se destacar, não ser igual todo mundo. É preponderar, predominar. Isso é prevalecer. Ou seja, no contexto, na aplicação de entendimento, prevalecer no sentido bíblico é você encarar batalhas da vida em que essas batalhas tinham a possibilidade de te destruir, mas assim não aconteceu. Prevalecer é você ter uma dívida impagável e conseguir pagar. Prevalecer é você ver a ruína do seu casamento e conseguir contornar e acertar a situação. Ou prevalecer pode ser até o rompimento do teu casamento, a destruição da sua família, mas você consegue se levantar e ficar de pé em Cristo, mesmo sendo assim acontecendo. Então, prevalecer no sentido bíblico é uma ideia de você vencer batalhas que é maior que você, que poderiam te destruir. Você lembra daquela cirurgia que era para você morrer lá no hospital? E olha você aqui hoje, você prevaleceu. Você lembra daquele acidente que era para você morrer? E você está aqui hoje, você prevaleceu. Você lembra, queridão, que era para você morrer naquela overdose, naquelas carreiras de farinha que você puxava, nos becos que você puxava, e você está aqui hoje, você prevaleceu. Você lembra quando você era criança, foi abandonado pelo pai, pela mãe, jogado no céu, criado na mão dos outros, ninguém te dava nada, e hoje você é trabalhador, é guerreiro, acorda cedo, dorme tarde, está atrás da vida, você prevaleceu. Você é um Davi aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Você é um Davi. Pastor, e as mulheres? Davisa. Da vida. Então, primeiro passo. Como prevalecer? Versículo 48, eu extraio uma resposta. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi fez o quê? Em outras palavras, ele correu. Em outras palavras, avançou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você prevalecer: avance para cima do problema. Estão me ligando, não quero nem atender. Estão batendo palma, não quero. Não, eu devo para aquele, eu preciso cortar a volta. Não, vai para cima. Atenção, alô, tudo bem? Do Senado, pois não. Devo, não nego, não pago quando puder. Não é isso não. Quanto eu devo? Então, tá. Eu tenho uma proposta aqui. Quanto eu devo? 50 mil? Tá, eu posso dar 50 reais por mês, tudo bem? Não, vai ligando que eu vou vendo aqui. Mês que vem ligou, já posso dar 70 por mês. E vai negociando. Uma hora
Vai acontecer alguma coisa. Então, tem que avançar, tem que ir para cima. Quando o problema vem atrás de você, vai para cima dele. Davi avançou. Olha o que o texto vai dizer no versículo 48. Que ele, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Um monte de gente no mesmo lado, um monte de iguais. Davi fala, não quero ser igual a essas fileiras, eu quero me destacar. Quando ele vai para frente, a fileira fica para trás e só ele destaca. E ele é o ponto de olhar da nação que está olhando lá em cima da montanha o que está acontecendo lá embaixo no vale. Quem é aquele que destacou na frente? É Davi. É um menino, já todo mundo começa a olhar para ele. Homens bombados, exército bem montado, bem treinado, ninguém se levantou. O garoto pega o seu vestidinho, com o seu bornal com 5 pedras e o seu alforje, e ele vai encarar o maior desafio da sua vida, um dos maiores. Davi avançou. Pastor, eu quero prevalecer, avance. Vai para cima. Encara o problema de frente. Você não foi bom para criar a situação? Agora você tem que ser bom para resolver. E Deus é com você. Porque se você perde, o nome de Deus é envergonhado. Se você vence, o nome de Deus é honrado. Você sabia que você carrega o nome do Senhor sobre você? Você precisa ser uma pessoa de vitória, porque o nome de Jesus está sobre o seu nome, e aonde o seu nome chega, o nome de Jesus chega. Então você precisa vencer, porque você vencendo, o nome do Senhor é glorificado. Como é ruim quando as pessoas me encontram nessa cidade, pastor, tem uma irmã lá que me deve, não paga, ela é da sua igreja. E parece que a pessoa fala assim, como quem diz, você cuida de caloteira, a sua igreja só tem hipócrita. E aí eu não sou fácil, gosto de dar minhas devolutivas também. Fala, querida, quem é? Falando tal, quer que eu fale? Não, eu vou cobrar ela para você. Não, pastor, só estou falando. Não, eu vou conversar com ela. Posso falar com ela? Eu falei, então por que você me falou isso? Você quer que eu ore pela pessoa, ore por você? Você quer que eu interceda por você para cobrar a pessoa? Ou você quer para quê? Então, às vezes, as pessoas querem bater em nós por tabela. Como é feio isso? Como é ruim isso? Você sabia que tem pessoas que não frequentam essa igreja por causa de outras pessoas que frequentam? E há diferença entre elas? Eu louvo a Deus porque essa igreja é um pouquinho maior. Então, a irmã lá do canto, lá, ó, pode sentar lá e não olhar para a cara daquele outro que senta lá. Ó. Olha que benção. Né? Eu só estou usando exemplo, viu? Eles não se conhecem, mas também não são inimigos. Então existem muitas coisas. E Deus de propósito cria várias igrejas. Para que aquele que tem ranço um do outro e não consegue vencer os ranços, vai para outra igreja, alguma coisa assim, ou outro da outra vem para cá, e vamos tocando a vida para tentar acertar essa situação, até arrebatamento da igreja. Davi foi para cima da situação. Precisamos encarar a situação de frente. Precisamos avançar, sair das fileiras, ir para cima. Precisamos ser pessoas que queremos vencer, ter desejo de vencer. Davi está com sede de derrubar esse cara. Davi não olhou a estatura, o tamanho, a estrutura do cara, o treinamento dele, o diploma dele, a moral dele. Davi falou, eu tenho um Deus que é maior do que tudo aquilo que esse cara carrega como história. É um Deus que é comigo. Deus foi comigo com o urso. Deus foi comigo contra o leão. Deus foi comigo no meu estilo de vida. Deus foi comigo com as ovelhas malhadas. Vai ser comigo também com esse cara. Quantas vitórias você já venceu que ninguém viu no meio do mato da vida? Coisas que ninguém sabe de você e você venceu. Tem pessoas com histórias escondidas aqui. A história de Davi matar um urso e um leão era uma história escondida. Ninguém sabia disso. No momento certo, ele liberou esse testemunho para motivar quem estava confiando nele. Tem gente aqui que já matou urso e leão e ninguém sabe disso. Só você e Deus sabe das lutas que você venceu, de tristeza da madrugada, de angústia, de depressão, de vontade de se matar, pensamentos negativos que passou na sua mente, que tentaram destruir a sua vida, e você com jeitinho foi administrando, foi acertando, foi alinhando, foi ajustando, aqui um pouco foi sumindo, foi minimizando, e aquilo passou, e você não sente mais isso. Você venceu, querida, você venceu, irmãozão, você administrou, foi o seu leão, foi o seu urso que se levantou contra você ou as suas coisas, e você prevaleceu sobre ele. Você é um Davi hoje à noite. Davi avançou. Primeiro passo, quer prevalecer na vida? Avance. Vai para cima. Ele avançou. Segunda coisa,
Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Davi foi lá no ribeiro. Ele escolheu 5 pedras. Há um mistério. Tu não é por que ele escolhe 5 pedras, tá? Davi sabia que Golias tinha 4 irmãos. Eram 5. Ele falou, vou pegar 5 pedras. Porque com uma eu mato o gigante. Com as outras 4, eu mato os outros 4 gigantes. Meu irmão, eu vou explicar para você o que ele está fazendo aqui. Davi está dizendo, eu não vou matar só Golias. Eu vou pegar Golias, eu vou pegar Isbi-Benob, eu vou pegar Saf, eu vou pegar Lame, e eu vou pegar o gigante de 24 dedos. Vou pegar esses... Quem tem sede de vitória, ele não quer somente uma luta, ele quer, Deus, eu vou lutar uma e manda mais 5 para mim, que eu quero pegar. O homem está animado para vencer. Eu quero saber se tem gente animado para vencer aqui hoje à noite. Deus vai encher você de ânimo para você vencer na vida em nome de Jesus. Vai vencer essa faculdade, vai vencer essa construção, vai vencer essas dívidas, vai vencer esse problema com câncer, essas doenças, essa enfermidade, essa depressão, essa opressão, essas crises de ansiedade. Vai vencer com as pedras que Deus vai te dar em nome de Jesus. Segunda lição do texto, ele usou o que tinha. Ele pegou o seu alforje, as 5 pedras e falou, eu vou com isso. A espada de Saul não ia ajudar, o escudo de Saul não ia ajudar, a armadura de Saul não ia ajudar. Ele fala, eu vou do jeito que eu sei, com 5 pedras e minha funda. É só. Jogou o bornalzinho por cima aqui, o buraquinho, 5 pedrinhas, não levou nem 6, só 5. Como que ele diz? Eu treinei bem, não vou errar uma. Se ele erra uma, já fica 4. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Davi está profetizando o futuro. Davi está profetizando que quando ele matasse esse gigante, outros gigantes viriam contra ele. Meu irmão, segura isso. Isso não se prega em lugar nenhum. Você nunca ouviu isso que eu vou falar aqui agora. Quando você vence uma batalha, depois de alguns dias vem outras batalhas maiores. Mas não, essas igrejas aí de worshipeira, vocês não vai ouvir esse tipo de pregação não. É aqui mesmo, então toca a vida, vamos pro pau. Quando Davi vence Golias, os filisteus, toda a vida fizeram batalhas contra Davi. De 17 anos de idade até 30, quando ele assume o reinado. Depois ele vai reinar até 70 anos de idade. Todo momento, sempre Davi está guerreando contra os filisteus. Quando você luta uma batalha e vence, vem outras maiores. Pastor, eu tenho saudade quando eu frequentava a creche. Tem mesmo? Tem, porque lembrar é gostoso. Voltar lá e viver o que você viveu não é fácil não. Lembra? Você não queria comer a comidinha, a papinha da creche. Você tinha medo do menininho lá da creche, que dava tapinha em você. Daqui a pouco você foi no primeiro ano, né? Você tinha desespero na prova de matemática. Meu Deus, análise sintática de texto, português, o que é isso? Livro de história. Você lia história e não entendia nada. Dava medo das provas. Hoje você lembra dando risada. Mas naquele tempo era um medo. Você devia R$1 para alguém, porque você pegou R$1 para comprar salgado, e você é um desempregado que sugava os trocos da mãe, e meu Deus, como é que eu vou pagar esse R$1? E você desesperado, deprimido. Hoje você deve R$10 mil e está engordando. Deve R$20 mil ou mais, está aí querendo ver, paga depois, eu vou pagar, e você está tranquilo, aprendeu a administrar o coração. Tinha medo de conversar com as pessoas. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. Eu não sei quem conheceu mais aqui antigamente, meu dente era aberto. E eu tinha uma mancha aqui no dente. Eu caí da cama, caí do sofá, que tinha 7 anos de idade. O dente quebrou. Aí nasceu esmaltado, sei lá como é que faz. Assim, eu tenho a mancha. Até quando eu fui namorar a Luciana, eu tô gostando de você. E ela olhou assim e falou, é esse mesmo, Jesus? Tá bom, então vai. Não ri não, Divan. Você é feio até hoje. Isso é um milagre ali ter aceitado você. Então, você tem que usar o que tem. Usar o charme que tem.
usar a ferramenta que você tem. Ele pegou 5 pedras, colocou no alforje e foi para cima do gigante. Você vai vencer com aquilo que você tem. Irmãos, de atrás, eu não sei se os irmãos viram. Eu não sei se aqui no São Domingos, eu não sei. Tem um cara que anda a cidade inteira catando sucata com um chevette cortado. Ele falou, um chevette Sport. Não, não é um chevette Sport. Você olha e fala, não, por que esse cara não tem uma Saveiro? Por que ele não tem um carro utilitário? Não. Sabe a expressão? Quem não tem cão, casca um gato. O cara arrancou o chevette. Né? Eu detectei que era um chevette. Mas se você ver, você não reconhece que é um chevette. Parece um chiclete mastigado com roda andando para a rua. E o cara encheu de papelão aqui, tá, e o cara rasga lixo por lixo e pega a latinha, e o cara pega a garrafa de 2 litros, e o cara pega papelão, vai separando e faz a montanha, o chevette assenta, né, nem escapamento tem, parece um ronco da 750 Ford, e vai embora, daqui a pouco ele passa num sucatão, vende tudo aquilo, o chevette levanta de novo, no outro dia, pau, encheu o chevette de novo, e vive a vida assim, cada um usa o que tem, é assim que ele vai vencendo, é assim que vai pondo comida na casa, é assim que vai sustentando a família, é assim que vai pagando uma escola, vai comprando uma roupa, vai assando um churrasquinho, é desse jeito, use aquilo que você tem. Eu sou um pouco ruim com minhas filhas. Pai, leva para trabalhar? Não, não, desce de a pé na rua de baixo, pega o ônibus e vai. Esse dia atrás me atrasou, quase perdeu o ônibus. Eu levei ela, mas primeiro eu dei uma juntada. Falou, você não tem responsabilidade não? Não é escola que você pode faltar agora, é um emprego. Tem que mostrar serviço. Levei. E ainda eu falei para ela, e não vem falar que eu sou um pai chato não, que daqui uns 20 anos você vai me agradecer por ser duro com você. Usa o que tem, é o chinelo, é a bicicleta, vai de bicicleta. Não tem guarda-chuva, mete sanito, vai. É assim que Deus honra as pessoas. Usa o que tem, Davi, vou pegar minhas 5 pedras, o meu alforje, vou pegar a minha funda, é desse jeito que eu vou vencer. Aqui o Edivar, o carro dele, de noite ele leva as pessoas e a família, de dia as ferramentas, até bitorneira dentro do carro dele. Deita o banco, mete a ferramenta, de noite a família levanta o banco, põe a família. De dia é assim que a vida faz. Use o que tem para você vencer. Tem que usar o que tem. Não é tudo emprestado. Você empresta o carro para mim. Você empresta aí. Você empresta aquela roupa para ir em tal lugar. Minhas filhas gostam de ficar emprestando roupa. Eu falei, para com isso em nome de Jesus. Roupa é algo íntimo das pessoas. E pegar a blusa de amiga. Porque eu vou a blusa da amiga. Um sapato eu dei para outra. Daqui a pouco pega as suas coisas, dá para os outros, não sabe onde estava. E as minhas. Mas é minha. Você pega o que é meu. Tem que usar o que você tem. Você vai vencer com aquilo que você tem. Entende? Então Davi foi com o que tem. Saul, obrigado pelo escudo, obrigado pela lança, obrigado pela sua espada, obrigado pelo seu equipamento, mas eu vou do meu jeito que eu sei. Eu sei ser assim e é assim que eu vou vencer. Deus é com você desse jeito que você sabe ser. Deus é com você na sua simplicidade. Deus é com você na sua escolaridade. Deus é com você falando problema ou problema. Deus é com você falando paralelepípedo. Deus é com você assim. É assim, é feinho, é bonitinho, é magrelo, é gordinho, é alto, é baixo, é troncho, é negão, é lemão, é amarelo, é zóio puxado, é zóio estalado, é olho azul, é olho castanho. Deus é com você desse jeito que você sabe ser. Aleluia. Vai para cima dos seus problemas, que é assim que você vai vencer. Primeira lição do texto. Como que eu prevaleço? Avançando. Segundo, usando o que eu tenho.
Eu vou vencer com o que eu tenho. Quando eu assumi essa igreja aqui, não tinha nada. Eu tinha um pouquinho de Bíblia na cabeça e pá! Quarta-feira, fluxo de sangue. Domingo, mulher do fluxo de sangue. Mulher do fluxo de sangue. E mulher do fluxo de sangue. A mulher não tinha nem sangue mais. Eu tenho que espremer a mulher para arrancar mais sangue, para falar mais uma vez da mulher do fluxo de sangue. Se a mulher falasse, mas eu estou seca, já você está falando de mim. E pregando, enchendo o coração dos irmãos, colocando fé, empurrando as pessoas para ir para frente, e vai, que vai voltar o sangue da tua vida, e vai, que você vai curar essa hemorragia, e vai, e gritando, vai berrando que pregando. Eu ainda berro um pouco, você está vendo aqui, mas é assim que vai, e Deus é com a gente desse jeito. E não tinha ar-condicionado, e todo mundo assim, suava mais fazendo assim, porque o esforço da mão, né, aumentava até o metabolismo para você suar mais. Assim você pensando que estava ficando refrescado. E a igreja chovia, meu irmão. Era chuva lá fora, cachoeira descendo assim. Nossa, que igreja bonita, que desce água aqui. É a calha que está estourado. E cultuava, só puxava a cadeira assim, pá, glória a Deus, aleluia. E vai. É assim. Usa o que tem. Você vai usar o que tem. O que tem. Terceira lição do texto. Davi pega a funda, gira 3 vezes. O gigante vem contra ele. Ele pega uma pedra, põe, gira 3 vezes a funda aí. Quando ele lança, a velocidade da pedra foi tão rápida que Golias não consegue desviar da pedra. A pedra, pá, bate na testa. A Bíblia diz que a pedra encravou na testa. Interessante que, se uma pedra bater na testa, era para fazer assim. Mas a pedra bate, encrava e ele cai para frente. Deus foi com a pedra de Davi. Deus foi com a pedra de Davi. É como se Deus quisesse deixar uma marca para os leitores de que foi a pedra, mas teve uma intervenção espiritual no meio da pedra. Automaticamente, pela gravidade da pedra, a pancada foi tão forte que era para jogar a cabeça de Golias para trás, e era para ele cair para trás. Mas tinha um anjo atrás de Golias. Quando ele vai inclinar, o anjo cai para frente. Para aqueles que lerem isso daí, 3.000 anos depois, vai perceber que eu participei da tua vitória. Deus vai deixar marcas na tua vida que as pessoas vão enxergar que Ele ajudou você naquele momento difícil. Você sabe que aquelas vitórias suas foi Deus que ajudou. Não foi você com o seu jeito, com a sua maneira, com as suas amizades, ainda que tudo isso participou. Mas você sabe que foi Deus que Deus te deu aquele livramento, aquela vitória, aquela situação que não tinha como você sair dela. E você saiu, e você sabe, eu saí porque eu lutei, mas foi a mão dEle na minha vida. Deus, você sabe disso. Irmão, vocês sabem que eu tinha uma RDZ 135, escapamentinho Sarachu, envergada para fora. Andava assim no pau aqui. Eu e seu tio, Rebeca. RDZ preta, eu tinha uma branca. E pá, só tirando racha. Aí falou, vamos para Sumaré. E aquelas pedaleira de um lado, pedaleira do outro. Daqui a pouco, irmão, ia fazer a curva, não conseguia, a motinha ia pro lado de lá. Vinha caminhão, jogava no meio do mato a moto. E daqui a pouco o coração nem sabia que era Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. E começava a rezar, fazer o sinal da cruz. Andava devagarzinho, assim, com medo. O medo passava, daqui a pouco no grau. Eu não conheci o Hélio aquele dia, senão o Hélio ia me pegar. Não sei nem se o Hélio já era guarda naquele tempo. O Cícero já era. Cícero acho que foi o primeiro guarda municipal de Montemor. Não é Cícero. Brincando. Cícero era guarda com charrete ainda na época, Montemor. Tá brincando. Então note que você vai vencer com aquilo que você tem. Davi foi, bateu na testa, o gigante caiu. Quando o gigante cai, o que ele faz? Ele corre aonde está o gigante, pega a arma do gigante
Sabe o que eu aprendo com isso? Terceira coisa, usando a arma do adversário. Aquilo que o adversário quer usar para te matar, é aquilo que vai matá-lo. Quando você dá o seu golpe nele, você atordoa ele, ou faz ele desmaiar. Aí você tem acesso às patentes do teu inimigo. Você pega o que é dele para você. E aí, tendo em sua posse, aí você sabe fazer o que é aquilo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Se o diabo vencer você, o que é seu vai para a mão do diabo. Se você vencer o diabo, o que o diabo tem vai para a sua mão. Se o diabo vencer você, o diabo tira o que é seu e trava para ele. Mas se você vencer o diabo, você tem direito de tomar as riquezas que ele roubou de alguém ou de qualquer um e pegar aquilo para você, porque aquilo é seu. Quando você vence uma luta, as riquezas da luta, os despojos da luta pertencem a você. Quando você vence uma situação, existem pedagogias de ensinamento naquela situação que vai pertencer a você. Existem riquezas de conhecimento daquela situação que vai ser seu. Você lembra como você era antes daquela dificuldade e depois daquela dificuldade? Você era ruim para administrar dinheiro, caiu numa dívida lascada. Depois que você pagou a dívida, você pegou a habilidade de como lidar com o dinheiro. Porque dentro daquela luta estava escondida uma riqueza pedagógica de como cuidar daquilo. Então as patentes, as espadas daquilo, os escudos daquilo, os despojos daquilo, passa a ser seu. Porque você venceu aquela situação. Quando Golias cai, Davi corre em direção a ele, pega a espada, o escudo, a lança. E agora aquilo é dele. Tem alguns gigantes que Deus vai colocar na sua frente para você derrubar. Porque Deus quer que as riquezas dos gigantes pertençam a você. Tem situações que Deus vai permitir na sua vida, para que as riquezas daquela situação sejam suas. Deus não quer te dar nada de graça. Deus quer que você pague o preço para pegar aquilo para você ter uma sensação de vitória na sua alma. Pergunta que não quer calar, você já sabe a resposta e só vai balançar a cabeça. É melhor ganhar as coisas ou é melhor conquistar as coisas? Tá, 10 mil. No outro dia não tem mais nada. Conquista 10 mil para você ver. Aqueles que compraram geladeira nova e 12 pagamentos loja 100 sabem o valor que tem a geladeira. E passa paninho e tudo, bate devagar. O valor que aquilo tem para você. Pagou em 12 pagamentos a geladeira. Acabou a geladeira, parte para o fogão. Acabou o fogão, parte para o sofá. Acabou o sofá, parte para o micro-ondas. E acabou o micro-ondas, daqui a pouco a geladeira ficou velha. Vai para a geladeira de novo. E a rotatividade do pobre. E vai. E aquilo você cuida bem aquilo. E aquilo vai construir valores em você. E você vai aprender a valorizar as coisas. Porque você vai absorvendo riqueza do gigante para você. Riquezas da situação que pertence a você. Então a primeira lição do texto, avance, vai para cima. Segunda coisa, use o que tem. Terceira coisa, a arma do adversário é sua, né? Então você vai pegar aquilo para você, as riquezas do teu inimigo serão suas. Quinta lição do texto, versículo 51. Depois que ele pega a espada do inimigo, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe da espada, desembainhou e matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está confirmando a vitória. Ele poderia bater uma pedra na testa, caiu no chão, ele poderia pôr a perna em cima do corpo, né? Isso o cara acorda, pega, derruba ele, fica comemorando as coisas antes não. Eu acho que o gigante já estava morto com a pedra. A pedra, já deu ali alguma coisa cerebral nele ali, já arrebentou a mente do gigante. Mas ele pega ali, levanta a espada e pau.
separa o corpo da cabeça. Pega a cabeça e vai levando como troféu. E o corpo, deixa lá, do jeito que ele profetizou no versículo 46. Olha o que Davi profetizou no 46. E olha o que aconteceu no 48, 9 e 50. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele deu a data. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. 4 coisas aqui, ó. Vamos analisar. Hoje que eu vou acabar com a sua raça. Segundo, ferir-te, eu vou te ferir com a pedra. Tirar-te-ei a cabeça, vou cortar com a espada. E o cadáver do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu. Ou seja, o seu cadáver vai ficar aí jogado no vale. Ninguém foi socorrer. Golias, ó, o exército vazou. E aí outra coisa, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que ele profetizou no 46 se cumpriu no 49. Davi meteu a mão no alforge, tomou dali a pedra e com a funda atirou no filisteu, na testa, né, encravou na testa, ele caiu com o rosto em terra. Então ele feriu no versículo 49. No versículo 50, pegou a espada, né, do gigante. Versículo 51, cortou a cabeça do gigante. O corpo ficou jogado para as bestas feras. Ele pegou a cabeça para levar embora. E toda a nação de Israel glorificou a Deus e louvou o Senhor. E saiu correndo atrás do exército dos filisteus para pegar ele. O que ele profetiza no 46 se cumpre no 49, 50 e 51. Você precisa falar o que você vai fazer. Tem que falar. Eu vou sair da situação assim, 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 porque Deus é comigo. Eu vou fazer assim, 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 porque Deus é comigo. Você tem que liberar a vitória na tua boca. Por acaso, não, se Deus quiser, eu falo, Deus quer, Deus quer. É você que está com dúvida. Deus não tem dúvida. Você tem dúvida. Então remova a dúvida, pegue a convicção dele e libere para você o que é seu. Pare de ter dúvida. Pastor, e se não for aquilo do jeito que eu queria que fosse? Se não for daquilo do jeito que você queria que fosse, tem algo melhor escondido que em breve vai ser revelado para você. Tem portas que Deus abre e tem portas que Deus fecha para você. Tem portas que Ele vai abrir e você vai se alegrar. Tem portas que Ele vai fechar e você vai chorar, porque você não entende o que está acontecendo, mas lá na frente Ele vai te explicar. Você sabia que eu tenho orado esse dia atrás? Vou falar agora, não deveria ter falado, mas vou falar. Vou falar sem medo de, analise como quiser. Uma frase que rodou rede social, não sei se alguns já ouviram. Deus afasta pessoas de você, porque Ele ouve conversas que você não ouve. Já ouviu essa frase? Já. E eu percebi no meu cotidiano de vida, 15 anos para cá, uns 15, 16 anos para cá, que tem pessoas que se afastaram de mim, e eu não entendi. E depois analisando o ambiente e a atmosfera, não é que ninguém falou, é que você acaba tendo ouvido e percepção analítica. E você fala, agora eu sei o porquê que foi assim. Existia uma deslealdade. Existia uma conversa. Tem pessoas que Deus afastou de mim por causa de coisas que elas falavam da minha esposa. Tem pessoas que Deus tirou do meu convívio por causa de coisas que os meus filhos viveram com essa pessoa. E Deus falou, não quero perto de você. Claro, a gente não é hipócrita também. Eu não sei, mas eu acho que tem pessoas que Deus tirou de perto de mim, porque de repente eu falei mal delas. Pastor, essa parte eu não gostei. Você acha que todo mundo erra com você, mas você não erra com ninguém, eu 100%. Olha para a pessoa que está do lado e vê se você tem cara de 100%. Então Deus de vez em quando vai moldando o quebra-cabeça.
Eu acho que vocês estão aqui porque ninguém falou mal de mim ainda, né? Olha lá, hein? Vamos correr para o final? Gente, a hora escapou. Vou parar aqui a mensagem. Vamos sintetizar então. Como prevalecer? Primeiro, avançando. Segundo, usando o que você tem. Terceiro, as armas do inimigo serão suas. Quarto, confirme a bênção. Confirma. Separa a cabeça do corpo. Não deixa o mal ressuscitar. Como é, às vezes aquela frase que não quer falar, né? Como é que você está? Matando um leão por dia. E o leão de ontem está ressuscitando. Claro, você não decepa a cabeça do leão. Matou o leão, decepa a cabeça. No outro dia o outro leão, você vai para cima dele, corta a cabeça. Separou o corpo da cabeça, igual o Drácula. Tirou o corpo da cabeça, não ressuscita mais. Morre, acabou. Sem cabeça ninguém anda. Só for aqueles corpos do Walking Dead da vida. Não é o nosso caso. E aí, gente, tem coisa aqui que vai levar muito tempo para falar, vamos encerrar agora. Eu quero que você deixe documentado isso. Então você é alguém que prevalece. Sintetizando tudo que eu falei. Tem lutas que você viveu que eu não sei, que ninguém sabe. Tem coisas que eu passei na vida que nem meu pai e minha mãe ficaram sabendo. Tem situações que eu tive que resolver, que meu pai, minha mãe e meus irmãos não ficaram sabendo. Eu tive que me virar e resolver. Por quê? Talvez medo. Medo, falta de não ser compreendido, falta de não ser entendido. Eu tive que me virar e resolver sozinho aquela situação. E deu certo, para a glória de Deus Pai. Então tem coisas, tem leões e ursos, que você vai vencendo e ninguém vê. Só Deus está vendo aquilo. Tem lutas que você está enfrentando que é só Deus que vê. Mas uma coisa foi interessante. Deus preparou Davi no oculto para destacá-lo em público. Eu vou repetir isso e aplica na sua vida. Tem lutas que Davi venceu no oculto, escondido, para prepará-lo, para honrá-lo publicamente. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, frequentei quase todas as igrejas de Monte Mora aqui, nenhuma meu coração pegava fogo. Fui servir a Deus lá no fundo do Panorama. E lá eu achei minha namorada, que hoje é minha esposa. Lá eu me batizei. Lá eu aprendi a abrir culto. Lá eu aprendi a cantar os hinos da harpa cristã. Revela no Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do meu divino amor. Nem lembro mais. Ao concego andei e perdido vaguei. Vai. Cantar os hinos da harpa. Aprendi a tocar bateria. Vocês sabem que eu aprendi a tocar bateria? Parecia uma escola de samba tocando. Mas não é que nem o Hugo da vida, né? O Danilo. Não. Então eu fiquei escondido. Porque a cidade inteira me conhecia. E Deus me escondeu lá no fundo do Panorama. Lá onde a igreja tinha gente, barata, sapo, lagartixa e a arca de Noé, aquilo lá. E eu cantava os 3 da harpa em cima da lâmpada. Época de verão, aquela briga, assim, né? Os mosquitos assim. Tá? Revela. Aí eu te bati aqui, ó, você não conseguia puxar ele para fora. Aí você empurra ele para dentro. No Senhor, Jesus meu Salvador. E fecha o olho para ninguém ver que está olhando para você. As maravilhas do meu divino amor, para não comer mais mosquito. Aí você vai cantando. E ali, 7 anos, eu fiquei escondido naquele lugar, sendo trabalhado por Deus. O Senhor tratando traumas, dores, angústias, tristezas, abatimento, coisas ruins do meu coração, de todo o meu estilo de vida. Fui para aquela igreja, eu não tinha tênis. Eu dobrava o joelho para orar, o tênis ficava assim, o sapato ia lá embaixo, a sola. E eu fazia assim, e eu sentava em cima, assim para não descolar. E eu não tinha outro tênis. Eu chegava em casa, eu tentava passar uma fita crepe e um arame ali para o tênis aguentar até o vale, o pagamento, para mim conseguir comprar outra. Aí vinha o pagamento, não dá para comprar Nike, Adidas, Topper. Então eu ia na feira aqui, antigamente vendia tênis na feira. Eu escolhi aquele Mika. Mika é a imitação do Nike, né? O Nike é assim, o Mika acho que era invertido, não sei. Falando, eu achava que era Nike. Falei, é o Nike. Ele era bonito de
viver. A hora que você colocava no pé, parecia um sapo, o bicho abria assim. Vai falar, tem que aguentar mais 3 meses esse aqui. E você ia mais 3 meses, puxa, andando assim, porque daqui a pouco começava a descolar. Era o meu urso, era o meu leão que eu tinha que vencer. Quietinho. Daqui a pouco uma igreja chamou para pregar ali. Fui pregar no fundo do Colina. Aí pregava no Progresso. Daqui a pouco fui pregar no Capovinha. Daqui a pouco fui pregar lá no fundo do Moreira. Daqui a pouco eu indo, meti o terninho ali. E Deus foi treinando eu na ministração. Fui estudando teologia, estudei 3 anos na Luterana. Daqui a pouco fiz 4 anos de IFC. Daqui a pouco fiquei mais 3 anos de teologia de bacharelado. Depois mais 2 anos de pós-graduação em epístolas paulinas. Quase 12 anos de teologia. E esse diploma abriu porta para me dar aula no STBNet, Seminário Batista Nacional Ernesto Tonini, um dos seminários mais respeitados do Brasil. E aí o Senhor me entregou essa igreja nas minhas mãos. Cultos de domingo, 7 pessoas. Cultos de quarta-feira, 1 pessoa. E a coisa foi acontecendo. Era o meu leão e meu urso. Meu leão e meu urso. Meu leão e meu urso. Hoje, pela misericórdia, pela glória de Deus, com muita humildade no coração, por favor. Nossa igreja é uma das mais relevantes dessa cidade. Eu ia falar bem de mim, mas eu sou um cara de gente boa. O Senhor vai puxando a gente para o público. E vai começando a trazer honra, respeito, cercando de amizades diferentes que te protegem. E vai desenhando o seu estilo de vida. Eu prevaleci. Prevaleci. Porque eu venci o urso e o leão dos meus pecados. Eu venci o urso e o leão das indisciplinas da minha vida. Eu venci o urso e o leão das minhas depressões. Eu tive depressão com 20 anos de idade. Eu perdi a expectativa de viver com 20 anos de idade. Poucos aqui sabem que quando eu me converti, o diabo colocou na minha mente que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Eu achei que eu não tinha mais salvação. Eu estava ficando louco. Eu ia ficar neurótico. E meu pai e minha mãe não eram convertidos. Como é que eu ia vencer isso? E eu namorava a Luciana, ainda eu falei, ora por mim, eu não sinto a presença de Deus, parece que Deus saiu de mim, parece que eu perdi a unção, eu não sinto mais arrepio. Eu ia na igreja, profecia para um, revelação para outro, visão para outro, e Deus não falava comigo, eu gelado, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo, não tem mais salvação. 1 mês, 30 dias certinho. Depois de 30 dias, eu sentado no culto ali de olho fechado, a Patrícia pregando. Hoje ela está desviada. Uma amiga nossa. Uma das meninas mais usadas por Deus. Que falava assim algo hoje, amanhã, pá, estourava o cumprimento das profecias sair da boca daquela menina. Ela olhou para mim assim no púlpito e falou: eu vejo um grande demônio cercando você por cima. E o Senhor está derrubando por terra hoje. Quando ela falou aquilo, eu falei: Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, eu não blasfemei coisa nenhuma. A minha mente, parece que foi arrancado com a mão. Eu senti a unção de Deus, voltou a alegria de novo. E eu venci. Foi o meu urso, o meu leão, que eu achei que ia acabar com a minha raça. Mas eu prevaleci na bondade dEle, na bondade dEle. Mal sabia eu que Deus estava me preparando para um projeto, para uma história, para algo na minha geração, para algo que está acontecendo nessa cidade. Mal sabia eu que eu seria uma das ferramentas, do meio de um monte de ferramentas que Deus tem nessa cidade, para somar no reino. Eu olho para essa igreja, eu vejo Davis aqui, Davis, eu vejo pessoas que passaram por muitas batalhas, e você está aí, está vivendo, está respirando, está indo, talvez não está indo muito bem, mas está indo, Deus é com você. Tem gente que peca todo dia, mas insiste em vir aqui buscar a Deus. É isso mesmo, meu irmão. Teima aqui com Deus, que vai chegar a tua vitória em breve, em nome de Jesus.
Tem gente aqui com o casamento destruído, mas vem aqui direto. E ele está aqui, fala, pastor, eu estou tentando. Continua, que vai explodir vitórias na tua vida. E vai mesmo. Porque eu nunca vi Davis abandonados por Deus. É que o seu estilinguinho mesmo que você vai vencer. É que o seu bordão, é que a sua funda, é que a sua flechinha, é que o seu carro velho, é que o seu salário mínimo, é você desempregado que vive de bico. É assim que Deus vai te dar vitória. Você vai ver. É pagando aluguel, é empurrando o carro, é levando o carro. Às vezes você leva o carro, às vezes o carro leva você. Mas é assim mesmo. É com essa casinha sem rebocar, é com essa cortina de pia dos vizinhos que você vive, é com os tênis rasgados que você está aí lutando, é pegando ônibus de ponto em ponto para ir trabalhar. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você é Davi, você é Davi. É assim que os Davi vencem. É assim. E eu quero orar com você essa noite. Se coloque em pé no nome de Jesus. No meio dessa pregação sem pé e cabeça que eu diluí para você aqui, você cata a tua porção e vai para cima, que Deus é contigo. Hoje à tarde eu estava lendo esse texto. Eu senti o Senhor construindo no meu coração. Você vai pregar para os Davis hoje. Está cheio de Davis aqui, ó. Tanto homens como mulher. Davi não é sentido de homem. Davi é comportamento. Vai ter mulheres que se comportam como Davi. Tem homens que se comportam como Davi. Vai com o que tem, peita a situação, vai para cima. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu nunca esqueço, em 2012 eu tinha uma material de construção lá no Jardim Paulista, trabalhando lá. E passou uma moça, essa bonita, parou com o carro. Falou, vocês viram um guincho passando por aqui? Esse guincho aqui. E a gente conhecia o guincho. Falei, eu conheço o guincho, mas não vi não. Por quê? Ele falou assim, o meu marido, roubaram esse guincho dele. E é a única ferramenta de trabalho que ele tem. E meu marido está em depressão na cama, não quer tomar banho, não consegue se levantar. Eu estou andando todo esse bairro, perguntando em comércio, onde está o guincho? Eu preciso achar esse guincho para meu marido se animar de novo. Eu falei, olha, infelizmente, mas qualquer novidade, né, deixa um telefone e a gente liga. Eu olhei para aquela mulher e falei, que mulher, que mulheraço, que mulheraço. Para mim foi um mulheraço. Um marido tombado, por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando um cair, o outro levanta. Aquela mulher estava rodando os bairros de Montemor, ali da beira da pista, lá do Amanda, tentando achar o guincho do marido dela, que foi roubado, e o marido dela caiu em depressão por causa do guincho velho que ele usava para puxar os carros, e é assim que ele vivia. E a mulher com o carro velho andando com a foto do guincho, a cidade inteira. Eu sei lá se achou o guincho, mas a história daquela mulher marcou meu coração. Que mulher guerreira. É uma Davi. É uma mulher que merece o reinado. É uma mulher que merece ser, não, ou talvez não rei, mas rainha. É gente que vai para cima, gente que luta, gente que ajuda a gente que ajuda os outros. É assim. Amém, meus irmãos? Você vai sair daqui hoje com uma unção de Davi. Você vai sair daqui hoje e vai encarar os problemas que é maior do que você. É mais forte do que você. Os problemas é maior que você, eu sei. Os problemas é mais forte do que você, eu sei. Humanamente não tem como vencer o que você está passando hoje. Humanamente não tem como vencer aquilo que você está passando hoje. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não é na tua força, é na minha. Só vai que eu vou atrás de você, vou na frente de você, vou do seu lado, vou em cima, vou embaixo. Eu vou com você. E esse gigante vai cair. Lança a pedra, meu filho, que eu vou com a pedra bater no lugar certo para derrubar essa situação. Vou chamar ninguém aqui na frente, mas se espontaneamente você quiser vir aqui, fique à vontade, a gente ora por você. Nós vamos orar aqui agora, e você vai reivindicar da parte de Deus as qualidades de Davi. Os defeitos não, já temos os nossos, mas as qualidades dele. Senhor, me ajuda a prevalecer como Davi prevaleceu. Ore a Deus, põe a mão no seu coração e fale com Ele agora. Pai, eu quero ser um que prevalece.
Faz os meus Golias cair por terra, Senhor. Me ensina a usar a minha funda do jeito certo. Não me deixe ter medo diante de situações que vêm contra mim. Não me deixe ter medo dos meus inimigos. Não me deixe ter medo das minhas afrontas. Guarda a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Guarda o que é meu. Não deixa o inimigo me alcançar. Não deixa Golias me pegar. Não deixa Golias me destruir. Não deixa a espada dele me alcançar. Me livra da espada dele. Me livra da lança dele. Me livra da morte. Me livra da miséria. Me livra, Pai. E me ajude a ter coragem de encarar, meu Deus, as batalhas que o Senhor preparou para mim. Meu Deus, os Davis hoje à noite oram nesse lugar para derrubar o gigante. Nós vamos matar gigantes. Nós vamos matar gigantes. Comanda a basura da Bacai. Receba unção de Davi hoje à noite. Receba unção de Davi hoje à noite. Receba unção de Davi. Unção de Davi. Unção de Davi. Unção de coragem. Unção de fé. Unção de conquista. Ai, arai de comandar Yuribianda la basura da Bacai. Oh Deus, Deus é com você. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Vai adorando, vai exaltando. É com uma funda e com a pedra. É desse jeito que você vai vencer. É nessa simplicidade. É nesse vernacular. É desse jeito. Adore Ele. Você vai adorá-lo. Oh. Eu já vejo anjos movimentando esse lugar. Eu já vejo a glória de Deus caindo nesse lugar. Eu já vejo Deus fortalecendo